Bom dia a todos. Hoje nós estamos na nossa terceira aula da disciplina de consultoria e hoje a nossa bibliografia de referência são 2 capítulos do Cunha, 2 capítulos do Djalma Pinto de Rebouças Oliveira e 2 capítulos e um capítulo do livro do Souza. Nós vamos hoje tratar 2 temas principais, que são a questão do perfil do consultor, a consolidação do profissional como consultor e os tipos de consultoria, que existem, as formas de você classificar as consultorias, quais são os tipos de consultoria e quais são as características de cada um dos tipos de consultoria. Bom, então o primeiro tópico da aula de hoje é sobre o consultor. Quem é o consultor, quais são as características desse consultor, como o consultor se consolida, como ele constitui reputação dentro do mercado. Esses são os tópicos, os temas que a gente vai tratar a respeito da figura do consultor. Quais são as características desse consultor? O que um consultor tem como característica fundamental dentro do seu trabalho? Como a gente vem dentro de recursos humanos, para quem está familiarizado com a matriz chá, existem algumas competências que o consultor deve desenvolver para desempenhar adequadamente seu papel. Então, a primeira característica que a gente pode analisar aqui é a da habilidade, que são a capacidade de realizar, saber como fazer. A segunda é a característica de conhecimento, que está relacionada aos cursos, à educação formal. Conhecimento está sempre relacionado ao que você estudou, ao que você teve contato, ao que você teve formação dentro de um determinado campo de conhecimento. Tudo isso relacionado a cursos, conhecimentos, saberes, intelectualidade, está relacionado à dimensão do conhecimento. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação, porque conhecimento e habilidade são diferentes. Você saber o que é um recrutamento não significa que você sabe fazer um recrutamento, ou que você já tenha feito, ou que você tenha capacidade de fazê-lo adequadamente. Você ter um nível de conhecimento que traz um conhecimento teórico ou um conhecimento de relatos ou uma experiência de ter presenciado, não significa que você é capaz de fazer. Então, enquanto o conhecimento está relacionado à dimensão do estudo, da aprendizagem, a habilidade está relacionada a um outro tipo de skill, está relacionada a você ter condições de realizar e entregar a tarefa. Então, enquanto um está na dimensão do saber, que é o conhecimento, o outro está na dimensão do entregar, que é a habilidade. Então, você ter uma habilidade, falar inglês, na medida que você fala inglês, é uma habilidade. É diferente de ter o conhecimento em inglês, conhecer o inglês, conhecer regras gramaticais do inglês, é diferente de você falar. Então, a habilidade é algo que você desenvolve por meio da prática, por meio do exercício contínuo, do exercício reiterado de determinadas atividades. Daí a importância só de, por exemplo, se você estuda finanças, você não está só estudando finanças e conhecendo no nível teórico a partir dos livros de Gitman, de Asaf Neto. Não é só estudar, é praticar também. É você ter a sua planilha do Excel, é você ter os seus controles financeiros, é você ter o seu exercício de cálculo financeiro. Então, a prática reiterada vai levar à capacidade da entrega. E essa capacidade da entrega, de saber fazer, é o que vai constituir a sua habilidade. E o terceiro elemento diz respeito às características de atitude, que diz respeito à dimensão comportamental. Então, é saber fazer e saber comportar-se. Fecha o terceiro eixo. Nas características de atitude, aqui a gente está buscando a conduta cotidiana mesmo, a dimensão emocional, a dimensão afetiva, é o trato com as pessoas, é o saber dar bom dia, é o saber falar obrigado, por favor, é saber ouvir, comportamento não ser aquela pessoa afobada, ansiosa, sabe, ter espaço, para fazer a escuta do seu cliente. E aí a gente tem todas aquelas dimensões que diz respeito ao tipo de trato, simpatia, educação, polidez, etiqueta, tudo isso voltado à noção de que você precisa ter um comportamento adequado para tratar diretamente com o seu cliente de uma forma que o satisfaça dentro das necessidades dele, ok? Então, via de regra, quando a gente vai analisar a literatura, sobre o perfil de um consultor, ou como um consultor se comporta, o que ele precisa saber, o que ele precisa executar.
como ele precisa se comportar, a gente, via de regra, vai achar uma literatura extremamente prescritiva. E por que que essa literatura prescritiva ela é problemática? Porque ela traz para a gente uma boa dimensão de conhecimento, ela traz para a gente uma boa dimensão de conhecimento, mas não necessariamente ela constitui uma habilidade. Então você vai ler aqui comigo algumas prescrições de como ser um consultor, que vão mostrar para você o como um bom consultor deve se comportar, mas não vai mostrar como fazer, simplesmente vai te informar, vai te dar esse conhecimento, mas não vai te mostrar. O mostrar como fazer é uma coisa que você precisa desenvolver nas suas práticas cotidianas, no seu hábito. Mudar hábitos são coisas extremamente importantes para o consultor para adquirir o hábito saudável e positivo para a sua prática de consultoria, né? Então, a maioria dos livros vai pedir uma postura de abertura, de aprendizado. É o que eu falei na primeira aula. Entender que o protagonista da consultoria é o cliente. Entender que o dono da história principal é o cliente. O consultor está lá como um acessório, está lá como um agente de mudança, de facilitação, mas ele não é o protagonista. Então, é pedir uma abertura. Quando você entra na organização, é você ter a curiosidade, é você conhecer, é você ouvir as pessoas, é você buscar informações, é você buscar aprender com a organização também. E, no mesmo sentido, aprender a sistematizar melhor os métodos de organização para facilitar a vida das pessoas. Então, o seu trabalho, na medida em que você implementa uma melhoria, o seu trabalho não é para complicar mais a vida das pessoas, não é para dificultar a vida das pessoas ou tornar mais sofisticado. Isso não é interessante. O objetivo é simplificar, é melhorar a organização, é melhorar a rotina, é melhorar os hábitos, é compreender que você está lá para aprender, que você está lá para se abrir, para conhecer o novo, e ao conhecer esse novo, essa realidade organizacional, aí sim você tentar fazer as suas respectivas contribuições. Então, lembrar que você está lá para contribuir, né? Ressalta a importância, a literatura também ressalta a importância do consultor no processo criativo de aprendizado, daí a importância de estudar, daí a importância de estudar, né? A importância de você conhecer mais, continuamente estar se aperfeiçoando, né? Buscar ideias fora da organização, buscar ideias a partir do que você aprende dentro da organização, ouvir as ideias das pessoas envolvidas dentro da organização. Então, um processo criativo de gerar novas perspectivas, questionar as perspectivas já existentes, também é importante dentro desse processo, né? Entender a consultoria como um ato de cooperação, de auxílio, de ajuda e não de transformação radical impulsionada pelo talento e habilidade do consultor. Não se fetichizar na posição de consultor. O fato de você ser consultor não significa a centralidade dentro do serviço de consultoria, significa sim que você é um agente com caráter de empatia, com caráter de interesse, que vai buscar trazer contribuições, acrescentar pequenas contribuições para aquilo que a organização está preparada para receber. Então, por mais que você tenha muitas contribuições a fazer, a organização nem sempre está preparada para receber todas. Então, você sempre tem que estar pronto para entender que a mudança a ser realizada é a mudança que o cliente está preparado para realizar, né? E o consultor precisa entender, então, como eu já reafirmei, que ele não é o protagonista, que ele é um acessório. Então, alguém que trabalha como consultor, ele tem que ter essa vocação de ser a pessoa que não quer ser a pessoa que é o centro das atenções, mas sim a pessoa que chega naquele espaço para ajudar outras a melhorar. Então, se você vê um consultor que continuamente se infla, né? Ele infla o próprio ego dentro das práticas de marketing. Via de regra, você vê que isso aí é um caráter de fetichização. Ele se coloca como objeto final do consumo. Ele quer ser consumido enquanto consultor. E, na realidade, o propósito da consultoria não é a sua capacidade de ser bom. Não diz respeito à sua capacidade de ser bom enquanto consultor. Diz respeito à sua capacidade de ajudar. Então, um bom consultor, ele vai mostrar resultados das empresas, das pessoas, né, que tiveram contato com essa consultoria. Mais importante do que mostrar o nível do quanto você é excelente, né, encontra padrões de excelência, é mostrar de fato os resultados, né, aí o know-how, mais uma vez o know-how, de como você conseguiu ajudar.
Então, os clientes, eles têm um papel fundamental dentro desse processo, eles têm que mostrar que sim, você foi capaz de ajudar, sim, você foi capaz de entregar algum resultado, sim, você foi capaz de transformar a realidade dentro da organização. Nesse sentido, quando você vê essa perspectiva do cliente assumindo o protagonismo, você percebe, o quanto que a consultoria é um trabalho de meio, um meio para alcançar a finalidade, a transformação daqueles que contratam o serviço de consultoria, ok? Então aqui a gente tem as 3 dimensões, né, as 3 competências, 3 matrizes de competências fundamentais do consultor: conhecimento, habilidade e atitude, que vão constituir um certo perfil de abertura, de aprendizado, de empatia, de alteridade, né, até de altruísmo, quando você vê essa perspectiva do altruísmo, de você estar lá para ser alguém que ajuda, estar lá para ser alguém que contribui, né, e um caráter de aprendizagem coletiva também. Nós estamos lá para aprender juntos como podemos construir uma realidade melhor para essa organização, né. E aí a gente tem a pirâmide, né, os 3 principais elementos aqui, né, a pirâmide das características. A base está no conhecimento. Então não existe um bom consultor em finanças se ele não tem um nível de conhecimento muito interessante em finanças. Então ele não só conhecer finanças, né, um bom consultor em finanças, ele entende fundamentos de economia, ele entende fundamentos de macro e microeconomia, ele entende de contabilidade, ele entende, de finanças, né, as finanças corporativas, ele entende de gestão de custos. E mais recentemente, inclusive, dentro do campo das finanças comportamentais, o campo tem se interessado muito por psicologia também, né, psicologia do investidor, psicologia da dinâmica de trocas de investimentos, né. Então a psicologia e sociologia, elas têm também começado a adentrar com maior profundidade a dimensão, das finanças. Agora, se você pensa em termos de marketing, Felipe, eu vou ler só os manuais, né, de marketing. Não, você tem que ter um nível de conhecimento abrangente, um nível de conhecimento, vasto, que pode ser aplicado para o campo de atuação onde você está. Então, um consultor que faz meramente alguns cursos instrumentais, ele não vai ter capacidade de compreender realidades complexas a partir da própria dimensão da complexidade. Ele vai estar sempre tentando simplificar tudo que ele vê. E não é uma questão de simplificação, não é uma questão de simplificar para operacionalizar. É uma questão, muitas vezes, de você compreender aquela realidade como dinâmica e complexa, entender as várias variáveis existentes para assim você tentar trazer um pensamento mais complexo. Nesse sentido, marketing, por exemplo, você vai demandar um conhecimento de microeconomia, vai demandar um conhecimento de psicologia, vai demandar um conhecimento de sociologia, de antropologia, ou seja, a antropologia do consumo, as representações sociais do consumo, vai ter que entender de publicidade e propaganda, vai ter que entender de competências gráficas, né, vai ter que entender de competências gráficas, vai ter que entender das práticas mesmo aí do marketing propriamente dito, os 4 P's do marketing, e por aí vai. Então, não é só estudar bem manuais para você se intitular como alguém conhecedor. Você precisa entender que a ciência como um todo é uma só, e você precisa entender que o campo de conhecimento é vasto. Como é que alguém quer entender muito de recursos humanos sem entender de psicologia, de sociologia, de antropologia, sem entender de política, poder nas organizações, a dimensão de poder, sem entender de comportamento organizacional, sem entender das práticas de recursos humanos propriamente dito, sem entender gestão estratégica, né? Gestão estratégica não só para recursos humanos, mas também para todas as outras, finanças e marketing. Então, o nível de conhecimento é aquela carga de saberes, aquela carga de estudo que você desenvolveu ao longo da vida. Então, você precisa ter uma base sólida de estudo. E aí eu gosto de dizer isso: quanto mais você estuda, mais você está aprendendo. E quanto mais você está aprendendo, mais contato com ideias diferentes você está tendo. Então, quando você vê a realidade, você consegue enxergar a realidade por mais lentes, não apenas aquela lente instrumentalizada, mas outras lentes que dizem respeito a formas mais complexas de enxergar a realidade. E a partir desse conhecimento básico, aí a gente passa para a parte aplicada, que é a habilidade, que é a prática, saber fazer, né? Como executar, qual é a melhor técnica, o melhor método para executar um controle financeiro,
Qual é a melhor técnica de executar um planejamento de marketing? Como saber que a mensagem de comunicação, de publicidade, é adequada para o tipo de segmento, para o tipo de público-alvo que eu desejo? Como entender, de que forma que essa contratação, em função dessas competências, que atendem a um plano de cargos e salários, que define um mapeamento de competências necessárias, supre a minha necessidade de pessoas, gerando vantagem competitiva. Então, tudo isso vai se transmutar, vai se transpor para a dimensão do fazer. Fazer bem, entregar. Então, a entrega passa a ser o elemento de avaliação do desempenho dentro da organização. Então, você passa a ser avaliado pela sua capacidade de entregar. Mas essa entrega, ela deriva do conhecimento, ela deriva da capacidade de conhecer, de compreender aquilo que está acontecendo dentro do ambiente organizacional. E, por fim, né, a atitude diz respeito ao fato de que você, o tempo todo, dentro das organizações, você está lidando com pessoas. Então, você não vai simplesmente, vou instalar ali meu sistema de informações e está tudo resolvido. Não funciona dessa forma. Ao contrário, você tem que lidar com pessoas, você tem que mudar os hábitos das pessoas, você tem que convencer as pessoas, sensibilizar as pessoas, dialogar com as pessoas, aprender com as pessoas, ouvir as pessoas. A mudança organizacional, ela não tem segredo, ela é uma mudança de hábitos. Ela é uma mudança de comportamento. Toda mudança organizacional é uma mudança de hábitos. É uma mudança de comportamentos. Então você tem que aprender a ajudar as pessoas a se habituarem de formas diferentes do que que elas fazem hoje. E isso demanda um trabalho de conhecer, de conversar, de dialogar, de compreender, de ajudar as pessoas nos gatilhos. E isso demanda competências, né, soft skills, competências comportamentais que dizem respeito à sua capacidade de simpatia, de entendimento, de comunicação, de diálogo, de envolvimento, de, de, de saber interagir com as pessoas de forma a estimulá-las a mudar. E convenhamos, se uma empresa procurou uma consultoria, é porque já existe uma predisposição à mudança. Cabe a você, como consultor, entender que mudança é essa que a pessoa está disposta a fazer e que mudança que ela não está disposta a fazer. Então, você vai apresentando todos os caminhos possíveis e você vai identificando onde que o interesse surge, vai identificando onde que a vontade, né, o direcionamento daquela pessoa segue. Então, se ela quer seguir um caminho diferente do que você estava buscando originariamente, o que você pode fazer? Você pode aconselhá-la, você pode trazer a dimensão do efeito da ação dela, você pode problematizar, questionar, conversar, dialogar, sempre de forma muito respeitosa, perguntando sempre o que você acha, o que você pensa a respeito do assunto, sempre não tentando ser impositivo e verificando para que lado a empresa ou aquela pessoa, né, especificamente aquelas pessoas ou aquele executivo, aquele empresário, eles estão direcionados, estão tendentes aí. E aí você guia a pessoa para que ela tente fazer da melhor forma possível o tipo de mudança que ela busca fazer, o tipo de mudança que ela está preparada para fazer. Então, o trabalho de consultoria ela não pode ser uma intervenção no sentido de você chegar para o empresário e dizer, você está errado. Isso não vai funcionar. Você precisa fazer do jeito que eu estou falando. Isso também não vai funcionar. O que vai funcionar é você ter uma habilidade de escuta, entender que saúde organizacional ele quer, que saúde empresarial ele quer, o que ele está buscando, o que ele pode estar fazendo de errado, e assim você desafiá-lo. E assim você desafiá-lo, e assim você provocá-lo, questioná-lo, para que ele possa enxergar ele mesmo, o que ele pode ou deve fazer para transformar a realidade da organização a partir dos hábitos que ele ou ela adotam. Então você vai questionar esse hábito. E o que será que a gente consegue melhorar se todo dia de manhã, em vez de você chegar e fazer as atividades A, B e C, você vai começar o dia dando bom dia para todo mundo, indo na mesa de cada um, dar bom dia, perguntar se está tudo bem, se tem alguma coisa alguma novidade, né? Ou fazer rodízio, né? Ó, na segunda-feira eu vou perguntar para as pessoas X, Y, Z como elas estão, na terça-feira eu vou perguntar para as pessoas A, B, C, né? Na quarta-feira eu vou perguntar para F, G, J, H, I, J, H, K, L, M, enfim, você pode ir fazendo os seus rodízios e as suas técnicas. E assim você vai mudando os seus hábitos. E desses hábitos você vai constituindo novas formas
de comportamento. E nessas novas formas de comportamento, você vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Então, quando a gente está falando de atitude, é a gente saber lidar com essa mudança em um nível mais subjetivo. Então, isso também demanda um trato de psicologia, demanda você entender que todo ser humano ele tem suas carências, todo ser humano tem suas incertezas, todo ser humano tem as suas falhas. E por isso, o buscar escutar, e buscar aprender, e buscar compreender, ele é tão importante dentro do processo de consultoria. O hábito de conviver, o hábito de conhecer e entender aquela realidade como uma realidade complexa. Sempre estudando, se aperfeiçoando. Isso cria um círculo virtuoso em que você não só ajuda o seu cliente a se aperfeiçoar, mas o tempo inteiro você está buscando para aperfeiçoar você mesmo enquanto profissional. E isso, com o tempo, gera payoff. Isso gera o retorno, em função do fato de que você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando mais hábil dentro do mercado de consultoria a partir do conhecimento, a partir da prática e a partir do seu comportamento dentro daquele mercado. Né? Então, algumas ações do consultor são desejáveis no sentido do que a gente tem tratado até agora. Mas a literatura também é muito prescritiva sobre o que o consultor não deve fazer, ou que ele deve evitar. Então, da mesma forma que você tem a prescrição do que se deve fazer, você também tem a prescrição do que se deve evitar. Mas, de novo, falar é mais fácil do que fazer. Então, você tem que transmutar isso em práticas, em hábitos. Então, pensar, entender que algumas situações dentro da empresa são alteráveis e outras são inalteráveis. Então, se é uma empresa familiar que é muito pautada pela relação entre marido e mulher, você percebe que, eventualmente, pode ou não ter abertura para que o consultor entre dentro dessa relação de marido e mulher quando ela é transposta para a empresa. Mas a pergunta que eu faço para vocês é aconselhável você ter esse nível de invasão, né? É aconselhável ser invasível nesse ponto de entrar na relação marido e mulher como consultor empresarial? É razoável? Então, tem situações da empresa que podem ser alteradas e situações que você não deve entrar, assuntos que você não deve entrar, assuntos que você não deve se envolver, assuntos que não são alteráveis porque demanda uma prática de autodeterminação dos indivíduos. Eles têm que definir isso por eles mesmos sem nenhuma intervenção do consultor. Então, relações familiares mais complexas, pai, filho, marido, esposa, né? Marido e marido, esposa, esposa, enfim. Né? Existem situações que você pode intervir e situações que não é aconselhável. Então, você precisa diferenciá-las adequadamente. Você precisa fazer uma distinção do que é que vale a pena, do que é interessante você entrar como consultor e o que não é. Então, evite não diferenciar adequadamente essas situações. Tenha sempre a consciência de que ali como consultor você está pisando em ovos. Então, tem coisas que você tem espaço para atuar e coisas que você não tem espaço para atuar. O segundo ponto é você evitar envolver-se em problema e dar opinião em coisa que você não entende. Isso é uma coisa muito comum dentro da administração de consultoria. E por que isso é importante a gente entender? Eu já tive exemplo de consultoria em que o time que eu estava trabalhando recebeu uma empresária que tinha várias filiais na cidade. Ela tinha loja no centro, tinha loja dentro de bairros, tinha loja dentro de shopping, né? Então tinha várias lojas. E ela percebeu o seguinte, que algumas lojas estavam gerando retorno e outras lojas não estavam gerando retorno. Entre as lojas que não estavam gerando retorno, uma delas era do shopping. E aí, dentro da minha equipe de consultoria, tinha pessoas que trabalhavam na administração do shopping. Então, quando esse empresário, né, ou esse empresário, falou que a empresa do shopping poderia não estar sendo interessante porque não estava dando retorno, esses membros da equipe de consultoria, em função da inexperiência, chegaram e começaram a questionar. Ah, mas o shopping, ele tem muita visibilidade, você não acha que pode ser uma questão de falha de mercadologia? E falou muito antes de entrar no campo. Resultado, o cliente, no caso dessa empresa, resolveu manter a loja do shopping. E ao final da consultoria, depois de conhecer os dados, a intervenção, qual foi a conclusão do relatório de consultoria? Tinha que fechar a loja do shopping.
a loja do shopping não se sustentava dentro das práticas mercadológicas e o cliente não estava disposto a transformar suas práticas mercadológicas. Então, dentro da matriz de investimento que ele tinha, a decisão mais racional seria o fechamento, porque ali não era interessante ter uma estratégia de obtenção de fatia de mercado, porque o movimento da loja do shopping era muito pequeno. Nesse sentido, o relatório final de consultoria falava que precisava, que seria interessante fechar a loja e investir mais nas lojas que o mercado está em crescimento, em expansão. Isso gerou uma dissonância cognitiva, porque o cliente, no final, ele ficou inseguro, porque ele teve dois momentos. Ele teve um momento que todo mundo falou, ah, mas o shopping é isso, é aquilo, e no segundo momento falou, não, mas o shopping não está dando retorno e nada. Resultado, o cliente manteve a loja do shopping e, em função disso, algum tempo depois, veio conversar comigo que tomou muito prejuízo em função da loja do shopping. Então, é você evitar envolver-se em problemas que você não é capacitado para solucionar ou que você não tem informações o suficiente. Evite dar opiniões. Você, enquanto consultor, o cliente ele te dá muita voz. O cliente ele acredita muito no que você fala. Então, você tem que usar esse poder, você tem que usar essa capacidade de influência com muita responsabilidade. Você tem que evitar falar demais, falar de coisa que você não sabe, falar de coisa que você não tem convicção, falar de coisa que você não tem conhecimento em profundidade do caso. Evite falar para você não induzir o seu cliente ao erro, para você não induzir a uma solução equivocada. Construa um racional antes de você falar. Construa um racional antes de você aconselhar. Conheça as particularidades do caso antes de você opinar, porque a sua opinião pode significar muitos prejuízos para o cliente e isso gera insatisfação com o resultado da consultoria. Terceiro elemento é não desperdiçar tempo em aspectos desprezíveis ou irrelevantes. Então, questões de picuinhas, situações de conflitos pequenos dentro da organização, de discordâncias ou pequenos desvios que podem ser corrigidos com pequenas matrizes de intervenções ou ações rápidas, não devem demandar tanta ação do consultor. O consultor ele tem que focar a maior parte do tempo dele direcionando os seus esforços para a resolução do problema central da organização. Então, desperdiçar tempo, né? Considerando que muitos consultores ganham por hora trabalhada, desperdiçar tempo em ações que não agregam valor, que não geram um resultado relevante para a organização, constitui como um prejuízo também para a organização, além de demorar mais para você construir a sua entrega. O quarto elemento que você deve evitar é não agir preventivamente. Se você vê que se você na sua experiência, no seu conhecimento, nas suas ações, você vê que a ação que o cliente toma pode levar a prejuízos sérios, né, se você tem essa convicção, você deve aconselhá-lo. Então, sempre agir preventivamente no sentido de aconselhá-lo. E não aconselhá-lo no sentido de avisar, se você fizer isso, pode acontecer isso. É sempre de uma forma retórica. Você não acha que há um risco de, uma vez que a gente está tomando essas ações, há um risco de que pode acontecer isso, isso, isso? Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Agir preventivamente no sentido de colocar os atores para pensar, de colocar os atores para pensar e buscar suas próprias respostas. Sempre no caráter de retórica, sempre no caráter de inquirição, nunca chegando e afirmando totalmente de forma categórica, se você fizer isso, você vai tomar prejuízo. É você sempre perguntando para ele, você não acha que isso pode acarretar problemas? Porque eu já tive experiências assim que aconteceu isso, isso, isso. Você acha que é o caso aqui? Você acha que isso pode acontecer? Então, dessa forma provocativa e respeitosa, você preventivamente você pode avisar o seu cliente, você pode dialogar com o seu cliente explicando. E isso é agir com prudência, né, com prudência dentro do ambiente organizacional. Você não pode postergar a resolução do problema, então se você vê um problema, você deve encará-lo, né? Você não pode negar, você não deve ignorar, né? Você deve sempre informar dentro do seu relatório, no diálogo cotidiano, informar, dialogar. A relação de consultoria é sempre, sim, muito dialogada, tá, gente? A gente está lidando com pessoas, né? Você não pode tomar decisões com base em análises superficiais. O exemplo agora desse cliente das lojas mostra bem isso.
né? Você não pode decidir apressadamente sem examinar as alternativas, sem verificar, né, as informações sobre o mercado, as informações sobre o consumidor, as informações sobre o ambiente, né? Você não pode administrar mal o próprio tempo, você tem que ser organizado para o tempo que você está dentro da organização, você ser produtivo, né? É uma coisa muito negativa para o consultor, chegar na organização e não conseguir ter seu tempo bem aproveitado. E ele fica lá mexendo no computador, mexendo no celular dentro da empresa. Isso não é interessante. O interessante é que quando você esteja lá, você esteja aproveitando esse tempo que você está lá para você ter o impacto, né? Você dialogar com as pessoas, você conversar com as pessoas, você construir uma relação forte com as pessoas, né? Não desprezar trabalho em equipe, não desprezar trabalho em equipe, não controlar os seus próprios prazos e evitar empregar soluções imediatistas, superficiais, né? Mas esses três elementos aqui, eles advêm da prática. Eles advêm da prática. Então, é aprender a trabalhar em equipe, diz respeito às competências. Controle dos próprios prazos, organização, diz respeito às habilidades. Empregar soluções imediatistas e superficiais, elas derivam do seu nível de conhecimento. Então, esses três aqui estão relacionados à sua matriz de competência. Quanto mais você vai se desenvolvendo enquanto consultor, mais esse tipo de circunstância é mais difícil de acontecer. Tá bom? E como que a gente pode divulgar a consultoria? Como que a gente pode? Dentro dos padrões éticos da sociedade, né, algumas atividades profissionais, elas são regulamentadas por códigos de éticas profissionais. Então, por exemplo, consultores, advogados, eles não podem, por exemplo, fazer marketing de propaganda profunda. Não pode colocar comercial na televisão, não pode colocar outdoor, né? Pode-se fazer apenas marketing do tipo indireto, que é participar de palestras, dar entrevistas, né? Sempre com a probidade do caráter de informação à sociedade a respeito do direito. Então, o tipo de marketing que a advocacia tem, por exemplo, que a própria medicina também tem os seus códigos de ética, também fazem, trazem para a gente a dimensão de que cada segmento profissional, cada categoria profissional tem suas próprias regras. No mercado de administração, nós também temos os regramentos em relação às atividades dos consultores, né? Mas, via de regra, empresas de consultoria também podem fazer algum tipo de marketing direto. Então, a forma padrão de exercício do marketing para as atividades de consultoria diz muito respeito ao caráter da reputação do consultor, né? É uma ideia de construção da reputação do consultor. E como que é essa reputação do consultor? É lembrar que a sua imagem enquanto consultor, ela é a essência da construção das suas entregas, dos seus resultados, é de quem você é. O produto que o consultor vende é a sua própria história, é a sua própria reputação. Então, construir uma história vendável, construir uma reputação vendável, passa a ser um grande desafio, porque você não vai chegar na propaganda e falar: oi, eu sou muito bom. Oi, eu sou excelente. Não, você vai mostrar isso por meio de resultados, né? Por meio dos seus resultados, por meio da sua atuação, por meio de tudo aquilo que você já fez. Então, como divulgar? Fazendo palestras e conferências, educando, mostrando para as pessoas que você entende aquilo, mostrando que você sabe, ensinando as pessoas, conscientizando as pessoas de problemas organizacionais. Então, palestras e conferências são boas formas de divulgação de consultoria. Publicações, né, publicações em periódicos científicos, se você for um cientista, tiver mestrado, doutorado, né, publicações de redes sociais, LinkedIn, YouTube, né, LinkedIn, né, YouTube. Se você tiver um site próprio, se você tiver blogs opinativos, tudo isso são publicações que demonstram o seu jeito de pensar, os desafios, o relato, né, o diário de um consultor em que você vai falando de dificuldades, você vai falando dos desafios, né, aquilo que você dá acesso para que as pessoas tenham contato com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, né. Publicações sempre observando um bom português, sempre observando o nível de complexidade, as pessoas observam a sua forma de se comunicar, as expressões que você utiliza, elas também estão sempre avaliando, né. Apresentação por antigos clientes, o famoso boca a boca, consolidação de uma marca própria, né, consolidação de uma marca própria.
você ter a sua logo, de você ter o seu nome, né, e assim você constituir a sua marca a partir de identidade visual nos documentos que você produz na consultoria, nos cartões de visita, né, você promover símbolos conhecidos, participação em associações diversas, né, associações, você tem associação no direito de família, de direito tributário, né, você tem associação de marketing, associação de finanças, associação de recursos humanos, de administração pública, por aí vai. Atividades docentes dar aulas, né, ou orientar trabalhos acadêmicos também, constitui parcela da reputação, porque presume-se, pelo fato de você estar na docência, né, que você não tem um nível de estudo considerado superior e em função do seu nível de estudo, a ponto que você é capaz de ensinar outras pessoas, demonstra que você tem conhecimentos, pelo menos, nem, talvez nem know-how, né, nem habilidades, mas no mínimo conhecimentos você tem, né? Então isso já demonstra, já traz uma fumaça, né? Uma fumaça de que tem algo ali interessante ali, né? Pode não ter o fogo, mas significa que existe uma fumaça ali de que indica que aquele profissional pode ser adequado, pode ter um padrão de excelência interessante para prestar consultoria. Além de encontros informais, né? Você promover encontros, podcasts, né? Você promover diálogos com empresários, com clientes, aqueles momentos, né, de interação entre eles, né, buscar participar de eventos importantes, de associações comerciais, de sindicatos patronais. Então, nesses encontros também você faz a sua networking, você faz a sua rede de contatos, né? Além, claro, de contato direto mesmo com o cliente, de entrar em contato, perguntar se está tudo bem, perguntar se tem alguma coisa que pode ser útil, né? Mostrar que a empresa, por meio de mala direta, por meio de ligação, por meio de e-mails, né, de visitas, você pode divulgar os seus trabalhos e divulgar as contribuições possíveis que os seus serviços de consultoria têm dentro daquele mercado, né? Então, esses encontros informais dizem respeito a esse contato direto com o cliente. Portanto, portanto, todas essas estratégias mostram o quanto que você está construindo o seu maior capital enquanto consultor. E aí eu extrapolo um pouco, não é só capital enquanto consultor, gente. É um capital enquanto profissional. Você sendo consultor, empregado, alguém concursado, a sua reputação é o seu maior ativo. A sua reputação, o seu conhecimento é o seu maior ativo. Então, o seu nome é o que você tem enquanto trabalhador, enquanto alguém que vende a sua força de trabalho, né? A sua marca, a sua imagem, a sua identidade, constitui a essência do quanto que você é desejável pelo mercado. Então, para quem está na graduação, eu falo isso desde os primeiros períodos. Do dia que você entrou aqui, tem gente te olhando. Tem gente te olhando e fazendo juízo de valor sobre o seu perfil. Essas pessoas vão te ver como alguém competente, como alguém dedicado, como alguém esforçado. As entregas, os seus resultados acadêmicos, os trabalhos que você entrega, os artigos que você publica, as consultorias que você faz em uma empresa júnior, né, a participação na extensão, tudo isso traz para as pessoas que convivem com você uma carga de que você é uma pessoa extremamente competente e hábil no que você faz? Ou você simplesmente está passando pelos lugares? Isso é muito importante, porque você pode estar só estudando para passar. Estudar para passar não gera impacto. Estudar para passar só não gera impacto. É estudar para aprender, é saber fazer, é fazer bem feito, é fazer para impressionar, né? Sempre pensando dessa forma de que a sua competência está sendo medida o tempo todo. Então a sua reputação acaba sendo seu nome. Então para o mercado de consultoria isso se intensifica, porque as pessoas começam a olhar a sua capacidade de realização, de entrega, e você só vai conseguir fazer isso de fato se você tem um nível de dedicação a essa capacidade de contribuição de ajuda que se dá por meio de estudo, de saber fazer, de interagir com o mercado, de saber se comportar, né? Então isso demanda uma revisão do nosso próprio comportamento, quem nós somos e quem nós queremos ser dentro do mercado de consultoria, dentro do mercado de trabalho no geral. E como a gente constrói a reputação do consultor? A gente tem alguns caminhos, né? Eu fiz aqui então esse esquema para vocês entenderem que são os três principais caminhos, né, ou percursos que você pode tá trilhando a partir do seu bacharelado, né? Essa disciplina de consultoria ela é dada para o oitavo período, então não tem outro período depois do oitavo período na Unimontes. Então a partir daqui é o bacharelado e vai direto para o mercado. Então do bacharelado você tem três potenciais caminhos ou linhas de ação. O primeiro é de atuação, né, de titulação propriamente dito, vamos começar de cima para baixo,
de titulação de pós-graduação. Então, muita gente termina a graduação e vai direto para a pós-graduação. E essa pós-graduação ela pode ser de duas naturezas, ou lato ou stricto sensu. Aí você me pergunta, Frois, o que é a pós-graduação lato sensu? Ótimo. A pós-graduação lato sensu são os MBAs, são as especializações. MBA e especialização é a mesma coisa no Brasil, tá? Que vão te inserir em um ambiente com trabalhadores daquela área e vão te apresentar ferramentas úteis e conhecimentos com maior aplicabilidade para você atuar naquele campo. Então, se você, por exemplo, terminou a graduação e foi buscar fazer um MBA em gestão de pessoas, o que você vai achar em cada módulo? Você vai achar conceitos operacionais de vários assuntos adjacentes à área de recursos humanos e um mundo de ferramentas para ser aplicado na área de recursos humanos, um mundo de ferramentas, em uma turma que está cheia, repleta de profissionais de recursos humanos. Então, o que é o meu conselho para você? Só faça o MBA em recursos humanos se você terminou a faculdade de administração e você está trabalhando na área de recursos humanos, porque aí você se especializa naquilo que você está fazendo. E por que eu não recomendo você fazer a sua especialização se você não está atuando? Primeiro, porque a especialização é cara, né? Via de regra, especialização não gera diploma, gera certificado, então não é uma titulação acadêmica propriamente falando. Né? É um título mais mercadológico do que acadêmico. E é porque vai te inserir dentro de um ambiente que você vai fazer network com muitos profissionais de recursos humanos e muitas ferramentas, e não adianta nada você conhecer a ferramenta se no outro dia você não vai aplicar. Então lembra que como a questão do saber fazer, a competência de saber fazer, o lato sensu ele vai te ensinar o saber fazer. Ele vai te ensinar a saber fazer, o know-how. Então, se você vai ter acesso a um conhecimento prático e no outro dia você não vai poder aplicar, e no outro dia você não vai poder começar a praticar, você com o tempo vai perder muito rápido. Então, não vai ser um investimento tão interessante para você fazer especialização se você no outro dia não consegue aplicar. Se você não consegue fazer uso da potencialidade da rede de contatos que você vai fazer. Então, se você trabalha em finanças, se você terminou a faculdade agora está trabalhando na área de finanças, ótimo, aí sim, eu acho interessante. Vá conhecer outros profissionais de finanças para você ter referência dentro de uma turma de especialização, vá estudar novas ferramentas para você melhorar a sua capacidade de entregas e vá se especializar em entregar. Então, o MBA ele é muito voltado para a entrega do mercado. Né? Então, a carga de leitura e de estudo, por exemplo, não é tão alta, porque você vai ter muito contato com a ferramenta. Então, você tem que entender a ferramenta. Já o stricto sensu ele é diferente. O stricto sensu, aí sim, nós estamos falando de mestrado e doutorado. Tá? E no Brasil existem duas modalidades de mestrado e doutorado. Existe o mestrado profissional e o doutorado profissional, e o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico. O mestrado profissional, ele se difere do acadêmico, os dois, para todos os fins, são mestre. No diploma dos dois, vai sair assim, mestre em administração. Não vai ter a diferenciação no diploma se é mestre profissional ou mestre acadêmico em administração. Os dois títulos no final do diploma é praticamente igual. Fala assim, mestre em administração ou doutor em administração. A diferença é que a abordagem do mestrado profissional ele é diferente do acadêmico. Porque no acadêmico você vai estudar com profundidade teorias, modelos, e o seu trabalho é desenvolver novas teorias, novos modelos, novos conhecimentos, ou seja, incrementar o desenvolvimento da ciência. Compreender o desenvolvimento da ciência. No acadêmico é isso, é desenvolver novas teorias, desenvolver novos conhecimentos, é testar a realidade empírica, né? Sobre isso tem até as aulas de metodologia da pesquisa científica que a gente, nesse primeiro momento, a gente discute, né, os fundamentos de ciência. O vídeo está no ar aí para quem quiser, para quem se interessar. Tá? Então, o campo do mestrado e doutorado acadêmico, ele é muito voltado para o desenvolvimento da ciência. O mestrado e o doutorado profissionais, eles já não são voltados tanto para a ciência, eles são voltados para a prática, para a realidade cotidiana das organizações. Então, em vez de você ficar desenvolvendo artigos, teses, dissertação, projetos de pesquisa, como é no caso do acadêmico,
O que você vai desenvolver no mestrado, no doutorado profissional são projetos de intervenção, projetos de melhoria, desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de novas técnicas de gestão. Então, é possível que no mestrado e doutorado profissional você não faça nem dissertação nem tese. Você entrega um software, você entrega uma ferramenta, você entrega um projeto de melhoria executado, né? É possível você entregar produtos técnicos. Então, o nível de estudo dos dois tipos de mestrado e doutorado é com muita profundidade. A diferença é que o mestrado e o doutorado profissional eles são voltados para a aplicação da realidade organizacional. Então, é voltado para a atuação nas empresas. Então, o mestrado acadêmico ele vai te ajudar muito a se tornar um bom cientista, um bom professor, um bom orientador de mestrado e doutorado, né? um bom agente do desenvolvimento do conhecimento. Né? Enquanto que o mestrado e o doutorado profissionais vão ser voltados mais para a dimensão da prática. Felipe, mas eu quero fazer mestrado e doutorado profissional e quero dar aula. Posso? Pode, claro que pode. Lembra que no título vai sair mestre e doutor sem distinguir se é profissional acadêmico? Então você pode. Para todos os fins, você tem a titulação de mestre e doutor para dar aula. A diferença é que no mestrado e no doutorado acadêmico, um dos grandes pontos relacionados à atividade docente não é só dar aula. Na realidade, dar aula é 30, 40% do tempo de um professor em uma universidade. Né? Dar aula, trabalhar em uma universidade significa que você vai ter atividades de gestão, que você vai ter atividades de extensão, de intervenção no mercado, né? De atuar numa empresa júnior, de atuar numa empresa de projetos, né? De ajudar no desenvolvimento de educação corporativa, se você tem projetos assim na universidade, né? De incubadoras, trabalhar em incubadoras. Então, assim, você tem atividades de extensão, mas uma das atividades que são consideradas foco das universidades, pelo menos na estrutura brasileira, né, é a questão da pesquisa. Então, o mestrado e o doutorado profissional, eles não têm o mesmo foco em pesquisa que tem o mestrado e o doutorado acadêmico. Então, alguém que fez um mestrado e doutorado acadêmico pode ter um avanço em relação a quem tem um mestrado e doutorado profissional, se dedicou ao longo do mestrado, doutorado, à produção de trabalhos científicos. E como tem mais experiência em trabalhos científicos, em produzir textos, artigos, né, publicar em periódicos qualificados, indexados, né, a pessoa vai ter um posicionamento melhor dentro da universidade, vai ter uma carreira mais focada, né, para o desenvolvimento de orientações de mestrado, de doutorado, desenvolvimento de pesquisa, acesso a editais de pesquisa, acesso a recursos públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisa com maior facilidade do que alguém que tem um mestrado e doutorado profissional e não se dedicou à pesquisa, tá? Mas isso não é determinístico não, tá, gente? É possível que a pessoa faça mestrado e doutorado profissional e não tire o olho da pesquisa. Então, no final, na prática, vai ser a mesma coisa. A pessoa vai ter uma orientação para o mercado e para a academia também. Então, pode ser uma opção bem interessante para quem quer atuar no mercado e, ao mesmo tempo, tem interesse na academia e a ideia do mestrado e do doutorado profissional. Mas cuidado na hora de escolher o programa também. Escolha um programa que te agrega naquilo que você tem enquanto projeto profissional. Ok? A segunda linha de atuação é a própria atuação profissional, que diz respeito às experiências que você tem de consultorias realizadas, né, ou seja, o seu histórico de consultorias, ou os cargos que você ocupa nas organizações. Né? Então, o seu histórico de cargos que você ocupou te ajuda a mostrar que você tem experiência profissional, que você conhece a realidade, já viveu outras realidades, que você não está chegando tão cru na organização. Então, isso dá um pouco mais de lastro para a ideia de que você tem capacidade, sim, de entregar bons resultados de consultoria. Né? Então, você ter participado de programas de estágio ao longo da faculdade é interessante. Agora, recém-formado, até 2, 3 anos depois que você formou, é muito interessante você participar de programas de formação executiva, trainees. Tem trainee em Montes Claros, sede da Unimontes, tem trainee Nestlé, tem trainee Lafarge, tem trainee Novo Nordisk, tem trainee MSD, né? Então, assim, as empresas constituem seus programas de trainee, mas isso aqui em termos locais. Então, existem os programas de trainee da Ambev, né? Existem os programas de trainee das Big Four, né? Que é a PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst Young e KPMG. Né? Então, existem aí os programas de trainee. Existem programas de trainee de grandes empresas como Sony, como Johnson Johnson,
né? Então, são formas de inserção rápida do trainee dentro da organização para que ele tenha uma carreira um pouco mais meteórica, porque a partir do momento que ele entra, ele já é direcionado com a expectativa de desenvolver uma boa carreira em termos seja na carreira de especialista, né, em que ele é um especialista de assessoria, ou um cargo de liderança, né? Então já se espera que ele vá desenvolver isso. Então o trainee tem uma formação diferenciada, um currículo que é acelerado, né? Então ele faz treinamentos e cursos, ele vai se desenvolvendo para que ao final do programa ele possa ser efetivamente contratado. Os programas vão de 1 a 2 anos, né? Para que ele possa ser efetivamente contratado, para que ele assuma uma posição permanente dentro da organização como empregado, mesmo regular da organização, e já entra numa posição de privilégio. Então, é uma forma muito interessante de você entrar dentro de programas de trainee. Felipe, como é que eu consigo entrar em programas de trainee? Primeiro, tendo as competências, se fala inglês, fala espanhol, se for uma multinacional, vai te demandar isso, né? Tem conhecimento de computação, de Excel, né, de ferramentas de avaliação, de softwares de análise estatística, tem uma capacidade analítica interessante, tem bons resultados, boas entregas, participou de projetos de empresa júnior, fez consultoria em organizações, tem um perfil dinâmico, né? Então, via de regra, muita gente adota como plano de carreira, a partir do momento que se forma, buscar entrar no programa de trainee, e uma vez que entra no programa de trainee, por exemplo, ser trainee de recursos humanos, já entra no MBA de recursos humanos. Então, no período de 2 anos que está sendo trainee, já faz o MBA. Ao final, já vai assumir a carreira de liderança, né, em recursos humanos, sendo alguém com especialização e com experiência e o currículo e a formação de alguém que participou de um programa de trainee. Então são 2 anos muito intensos, porque envolve muita entrega, muita dedicação, e assim você começa a desenvolver a sua habilidade de desempenhar cargos gerenciais. Cargos gerenciais como a supervisão, a gerência, até chegar, né, numa carreira executiva de diretoria, de vice-presidência, né? Que aí essa carreira executiva demonstra o quanto que você galgou posições dentro da empresa, o quanto que a sua competência permitiu que você ocupasse posições mais estratégicas, né? Além, claro, de posições de especialista, se esse for o seu interesse, né? De assessoria, de ajudar a desenvolver projetos, gestor de projetos, né? Projetistas, né? Além disso, você tem possíveis entregas, que são elementos que dão lastro, né, à sua competência, mas que não estão relacionadas a empregos formais, nem a titulação. Quais são essas entregas que a gente está falando aqui? Você ter textos, artigos publicados é uma entrega? É, né? Você ter muitas publicações mostra que você tem um desempenho intelectual, é uma entrega? É. Você ter muitas palestras, você ser um palestrante conhecido, realizado, que já rodou Minas Gerais, já rodou a região Sudeste, já rodou o Brasil, já deu palestra fora do Brasil. Então, assim, se você ter muitas palestras, significa que as pessoas querem te ouvir, então é um lastro. Projetos finalizados, ou seja, projetos que você tem resultados que você pode demonstrar, né? Consultorias realizadas, nesse sentido também de atuação profissional. Então, você tem entregas que você possa mostrar. Certificações, né? Certificações de projetistas, PMI, certificação do PMI, por exemplo, certificações relacionadas à gestão de projetos, à certificação de uso de ferramentas de análise de software, né? Como sistemas de informação gerenciais, como SAP, por exemplo, né? O SAP. Né? Você ter certificações de super usuário de sistemas assim. Então, essas certificações, essas expertises, elas passam a ser reconhecidas pelo mercado também. E ter recebido prêmios, homenagens, também faz parte também do processo de construção da reputação. Então, você tem muitas linhas de ação para desenvolver a sua atividade profissional, né, para além simplesmente de formar na faculdade e bater cabeça no mercado. Você tem várias linhas de ação que você tem que buscar. E, é claro, todas as três presumem a mesma coisa, que você está estudando, que você está se aperfeiçoando e que você está buscando desenvolver suas competências ao máximo, né? Para gerar impacto, não apenas para passar, obter títulos, mas para gerar impacto. Por onde você passa, que as pessoas te reconheçam como alguém bom, que você entre para ser um dos melhores do ambiente que você frequenta, sempre. Tá? Então, esse caráter de ambição, ele é muito importante para a figura do consultor. Já o serviço de consultoria, né? Há uma coisa que é interessante eu comentar aqui com vocês. Normalmente, as entradas de mestrado e doutorado são anuais. Então, agora, no momento da gravação desse vídeo,
Por exemplo, algumas universidades federais já abriram processo seletivo do mestrado e do doutorado. Na área de administração, via de regra, existe um teste preliminar, que é tipo como se fosse o nosso Enem, que se chama teste AMPAD. O teste AMPAD é uma prova que tem algumas matérias, né, raciocínio lógico quantitativo, inglês, raciocínio analítico qualitativo, né, português. Então, é uma prova que você faz uma prova de habilitação e ela vale por 2 anos. Né? Então, você pode ir lá no ampad.org.br, você pode pegar maiores informações sobre o teste AMPAD. Uma vez que você fez o teste AMPAD e foi aprovado com a pontuação mínima do teste AMPAD, você fica habilitado a tentar os processos seletivos de universidades federais ou de business school que adotam o teste AMPAD na entrada. E aí você fez o teste AMPAD, você tem a nota, ela vale por 2 anos, você tem 2 anos para entrar no processo de mestrado. Processos de trainee, eles acontecem ao longo do ano inteiro. Então, você tem que procurar em sites, né, de empregos, né, sites como vagas.com, por exemplo. Tem sempre lá anúncios lá de programas de trainee. E você tem que ficar de olho e ir se inscrevendo e fazendo os testes, fazendo as entrevistas. A seleção acontece de forma contínua, então você está sempre buscando, tá bom? E as entregas, a melhor forma de você se habituar no meio, né, é você começar a frequentar espaços empresariais, né, começar a frequentar espaços buscando sempre desenvolver a sua reputação diante do seu público-alvo desejado, ok? Já o serviço de consultoria, então, respeita quais são os tipos de consultoria, né, ou como que as consultorias podem ser classificadas. As consultorias, elas podem ser classificadas sob várias perspectivas, eu trouxe algumas para vocês. Quanto à interpretação sobre o fenômeno, né, a consultoria ela pode ser vista como uma profissão, né, um consultor como profissional, né? Então, existem consultores, né, existem empresas que contratam para o cargo de consultor interno, né? Existem carreiras de consultor dentro das organizações, né? Então, existe como uma profissão institucionalizada mesmo de fato, então as pessoas entendem isso, ser consultor é uma profissão em si, né? Então tem uma categoria própria, ou pode ser visto como um mercado global, né? Um mercado de consultoria, as ofertas de empresas, de pessoas físicas, de profissionais, um mercado de concorrência, ou como uma profissão. Você pode interpretar como um mercado ou como uma profissão. Então, isso aí é em função do seu olhar sobre a consultoria. Ou pode ser também visto como um tipo de serviço, né? É outra forma de classificação, como oferta de serviço. E aí pode ser como uma representação social de um serviço mesmo no portfólio, ó, a prestação de serviço, é como se você contratasse um serviço como qualquer outro, né? Ou pode ser visto especificamente como um caráter de conselho. Então você está contratando ou alguém para fazer algo para você, ou alguém para te aconselhar, ou alguém para te dar referências, né? Então, como tipo de serviço, são dois serviços que possuem naturezas diferentes. Um, no caso, é você fazer algo para o seu cliente, ou seja, executar tarefas para o seu cliente, e no outro caso é você é, organizar a mudança, dando conselhos, servindo como parâmetro, tá? Então aqui a gente tem a perspectiva da representação como manifestação do management mesmo, ou seja, a prestação de serviço, o mercado que nós vamos levar você ao sucesso, ou no caso que a gente não entrega uma promessa, mas sim a gente entrega uma referência, né, em que você vai se servir como base, né, vai servir do seu conhecimento como base para tentar orientar alguém a alcançar uma mudança desejada. Além disso, a gente tem quanto à dimensão organizacional. Também a gente tem quanto à dimensão organizacional, a gente tem consultorias internas e consultorias externas, né? Como consultoria interna, via de regra, são aqueles consultores contratados que eu falei para vocês. Consultor interno de recursos humanos, os chamados business partner, né? Existe hoje o finance business partner, human resources business partner, né? A gente tem o production business partner, logistics business partner. Então, a gente tem esse cargo hoje de business partner, que via de regra são os consultores internos, né? Esses consultores internos, eles têm algumas vantagens, porque eles já estão inseridos dentro do ambiente da organização, né? Mas tem os riscos, né? Os problemas da consultoria, que eles são mais dependentes, eles obedecem à estrutura da hierarquia da empresa, portanto, eles são tratados como empregados, né? Então, eles têm vantagens e desvantagens, né? E esses consultores podem se manifestar como especialistas de treinamento, de educação dentro da organização,
como especialistas técnicos que podem ajudar nas máquinas, nos processos internos da organização, ou como os promotores de desenvolvimento organizacional. E aqui a gente pode estar falando mesmo de melhoria em termos de desenvolvimento de lideranças, em melhoria do desenvolvimento de um clima organizacional positivo, de aumento de engajamento, de melhoria do desenvolvimento da organização mesmo, da capacidade de aprendizagem organizacional. Então, aqui a gente tem os três naturezas, aquelas pessoas que estão lá, os training partners, por exemplo, os especialistas técnicos e aqueles que promovem o desenvolvimento da organização por meio de melhorias. Os projetistas da organização podem se desenvolver em um lado, né, novas técnicas e desenvolver melhorias organizacionais em termos de desenvolvimento, em termos de DO, desenvolvimento da organização. Já a consultoria externa, ela tem menos dependência da estrutura hierárquica, né, da linha, e aí porque ela é considerada um acessório externo da organização, então você não perde a sua independência. O problema é que você tem menos tempo e menos inserção dentro da organização, então tem coisas que você não observa com tanta profundidade. Então você ganha na medida em que você tem mais independência, mas você perde em termos de inserção dentro da organização. E aí você pode ser visto como um empregado terceirizado, alguém que é contratado como alguém temporariamente contratado para desenvolver determinados projetos, né, contrato de tempo determinado, ou como prestadores de serviço mesmo, de fato, como alguém que foi contratado para desenvolver um projeto específico e acabou. Tá bom? Então a gente tem a consultoria interna e a consultoria externa. Para quem vai no LinkedIn ou no site de vagas, procure os termos business partner. Via de regra, quando você achar business partner, são os consultores, são vagas para consultoria interna dentro da organização. Ok? Quanto à amplitude da consultoria, a gente pode ter consultorias muito especializadas, que atuam em campos específicos, genéricas ou total, que vão entender o processo de gestão como uma coisa só, então vai pegar coisas de finanças, mas também vai pegar coisas de marketing, ou uma consultoria globalizada, que vai atuar em mais de uma unidade estratégica de negócio, mais de uma UEM, né? Pode atuar em várias filiais ou várias fábricas, ou pode atuar em uma filial que está no Brasil, outra filial que está no Chile, outra que está na Argentina. Então, consultorias globais são aquelas que envolvem uma dimensão corporativa maior da organização, que envolve a união de várias unidades estratégicas de negócio. Então, a gente tem amplitude, você atuar em algo muito especializado, um projeto muito específico, de uma área muito específica, algo mais genérico ou algo mais global. Quanto ao arranjo da oferta, a gente também pode classificar a consultoria como consultoria de pessoa física, né? Que são aquelas consultorias de você enquanto profissional liberal, as de sociedades, né? Sociedades de consultores, que são os escritórios de consultoria, ou existem sim empresas multinacionais que tratam de consultoria em um nível, né, global. E aí a gente tem, por exemplo, as Big Four, que eu trouxe para vocês, que é a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young e a Price, a PwC. Além disso, hoje a gente tem outras grandes empresas de consultoria que trabalham no nível multinacional, mas as mais relevantes são as Big Four, que são empresas de grande porte, que possuem estrutura corporativa mundial, né, que são multinacionais e são especializadas em consultorias. Então você pode estar pesquisando sobre essas quatro que eu falei para vocês no site. Inclusive, elas o tempo todo lançam programas contínuos de trainee, de novos talentos para o desenvolvimento de habilidades gerenciais. São empresas que desenvolvem muito rapidamente os seus consultores. Então, os consultores dessas empresas são muito desejáveis pelo mercado, porque eles recebem uma carga de treinamento, uma carga de conhecimento, de aplicação. Né? Do dia que você entra numa consultoria dessa, você já está atuando junto a outras empresas. Às vezes você atua em mais de um projeto ao mesmo tempo. Elas investem pesado na sua formação em termos de MBA. Se for para pagar outra faculdade, pagam outra faculdade. Né? Então elas estão muito preocupadas com a qualidade do capital humano que elas desenvolvem. Né? E esses profissionais que atuam nessas empresas são muito desejáveis em função da sua experiência e de sua formação. Então, é uma empresa cujos profissionais que trabalham lá são assediados, né, por outras empresas multinacionais, por indústrias, que percebem a oportunidade de contratar pessoas dessas empresas, normalmente as Big Four. Ok? E quanto ao tipo de serviço prestado, a gente tem a consultoria de pacote, do tipo médico-paciente, e a consultoria de procedimentos. A consultoria de pacote ela é um serviço fechado, é um escopo definido. Por exemplo, fazer uma pesquisa de clima organizacional. Por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação do consumidor. Então, isso é uma consultoria. Então, o cliente ele meio que já sabe o que ele quer e você só vai lá e executa o serviço para ele. Do tipo médico e paciente, tem uma diferença, que o cliente ele não chega com você pedindo
uma ferramenta. Ele chega para você apresentando o problema, mas ele não sabe as causas e não sabe como tratar. Então, por isso que a gente pensa médico-paciente. É você chegar mostrando sintomas para o médico vai proceder exames, vai identificar qual que é o problema e vai prescrever o tratamento. Então, o consultoria do tipo médico-paciente, quem delimita o escopo da atuação é o consultor. É claro que o cliente vai aceitar e vai fazer um contrato, mas quem delimita o que deve ser feito, aqui nesse caso, não é o cliente, é o consultor. E a consultoria de procedimentos, ela não tem um marco definido. Ela é o caso de que o cliente ele te procura porque ele quer um crescimento orientado, mas ele não sabe como ele quer fazer esse crescimento orientado, ele precisa de ter uma referência. E aí ele vai contratar você como mentor, como coach, para que você ajude a organizar esse crescimento, facilitando e orientando esse crescimento. Nós vamos analisar cada um desses três tipos de consultoria, tá bom? A consultoria de pacote, ela é muito regida por metodologias. E por que a gente fala isso? Porque, via de regra, o consultor de pacote, ele tem exatamente a oferta bem delimitada do que ele faz e do que ele não faz. Então, se você contrata uma pesquisa de clima organizacional, se você oferece uma pesquisa de clima organizacional para o mercado, você já tem o pacote das metodologias, as ferramentas, a ferramenta de coleta, os métodos de análise, você já tem padrões de como você vai aplicar esse pacote de procedimentos. Por isso que o aspecto metodológico ele é tão importante para a consultoria de pacote. A consultoria de pacote ela já é o produto fechado. Ela já é uma consultoria de produto fechado. Já tem o projeto já tem uma delimitação do início, meio e fim, um escopo muito bem delimitado. Então ele é feito com maior rapidez porque ele tem uma maior previsibilidade. Você já sabe quais são as etapas da consultoria e sua experiência já te diz quanto tempo você vai levar. Por isso, você já tem uma capacidade maior de dar previsibilidade para o seu cliente de quando a consultoria vai acabar. E tem um menor custo, porque uma vez que é padronizado, você vai melhorando, né, os seus padrões de qualidade, os gastos, você já tem a metodologia bem definida, você não vai ter tantas coisas imprevisíveis, como no caso das outras consultorias, né, e em função disso você tem um menor custo, porque você consegue se programar melhor. Além disso, você tem uma boa possibilidade de mudança de impacto, porque ao final dessa consultoria você já sai com os produtos muito rápido. É uma consultoria que tende a ser rápida, tende a ser mais rápida do que as outras. E pelo fato de ser mais rápida, ela já gera produtos muito rápidos, produtos com aplicabilidade imediata. Então, pelo fato de você ter feito uma pesquisa de mercado, ela já vai te dizer, né? Se o cliente contrata uma pesquisa de mercado, você já vai dizer para ele quais são os hábitos do consumidor, por onde que ele consome informações sobre o mercado, quanto que ele gasta, né? Você já tem uma prospecção de qual o tamanho da sua demanda, você já tem os hábitos e preferências do consumidor e a partir daí você já pode moldar imediatamente sua estratégia. Então, o impacto imediato é grande, por quê? Porque você coletou as informações, trouxe relatório, apresentou o relatório, ensinou as pessoas sobre o mercado e a partir desse ensino do mercado você já consegue elaborar estratégias em seguida. Então você gera impacto pela consultoria de pacote. E ela não se preocupa tanto com a mudança planejada. Por quê? Porque o seu propósito aqui não é desenvolver a mudança na organização, é entregar o resultado daquilo que você prometeu. Então, o que o cliente vai fazer com a sua pesquisa de mercado, com a sua pesquisa de clima organizacional, com a sua criação de um programa, né, de um plano de cargos e salários, o que o cliente vai fazer com o produto que você entregou é problema do cliente. O seu trabalho vai até a entrega. Eu entreguei a pesquisa de mercado, eu entreguei o plano de negócio, eu entreguei a pesquisa de satisfação do consumidor. O que o cliente vai fazer com isso, não necessariamente é um assunto que te concerne enquanto consultor, porque o escopo da sua atuação é esse. E se você for entrar na dimensão do que o cliente vai fazer com isso, você pode até aconselhá-lo, você pode ter suas recomendações, mas lembrando que quem vai ter uma utilidade para esse instrumento, na realidade, é o cliente. Ok? Já no tipo de consultoria médico-paciente, como o cliente chega para você sem ideia do que ele vai fazer, né? Aqui a gente precisa ter algumas preocupações maiores. Primeiro, por quê? Porque é o consultor que vai delimitar a linha de atuação para o desenvolvimento da empresa. Então, a responsabilidade pelo resultado passa a ser um pouco mais do consultor. Porque o consultor que está indicando, basicamente, para que lado que a organização tem que ir, o que, que vai ajudar a resolver o problema da situação. Então, o consultor ele tem que ter uma velocidade, não de ser rápido, mas ele tem que ter uma velocidade adequada, ele tem que se programar para atender dentro de um tempo razoável, desde o diagnóstico da consultoria, até a entrega dos resultados e avaliação dos resultados
das ações implementadas. Então, aqui no tipo médico-paciente, a gente tem um maior envolvimento do consultor, né? A gente tem, para que a consultoria funcione, da mesma forma como você vai no médico, se você não está disposto a ouvir o que o médico tem para falar, se você não está disposto a fazer o tratamento que o médico te pediu, a responsabilidade é sua. Mas, via de regra, quando a gente procura um médico, é porque a gente tem um problema e a gente quer o tratamento do médico. A gente quer tomar os remédios, a gente quer fazer o tratamento. Ok? Então, a gente encontra uma menor resistência nos trabalhos de consultoria, né? A gente tem um tempo, precisa de um tempo razoável para fazer o diagnóstico, mas a gente tem um maior envolvimento no cotidiano. Então, a gente tem maior capacidade de ajudar a mudar os hábitos, treinar melhor as pessoas, desenvolver melhor o projeto, ter uma menor resistência no cotidiano, no dia a dia, poder dialogar mais, né? Ter um trabalho de melhor qualidade, porque é com mais profundidade, você está identificando o problema da organização e está, de fato, atuando diretamente no problema da organização junto com o cliente. Né? E você tem uma maior independência também da empresa cliente, por quê? Porque aqui a sua posição é de médico, o seu cliente é o paciente. Né? Então você tem uma maior independência, por quê? Porque aqui você tem esse caráter esse argumento da autoridade pelo fato de que o cliente procura o consultor para encontrar a solução. Então não é pacote fechado, não é só um serviço que você está fazendo. É você está prescrevendo para o seu cliente o que ele deve fazer. Daí a responsabilidade profunda que você deve ter no momento de realizar uma consultoria dessa. Ok? Então você tem uma maior independência, você tem uma maior autoridade e com isso você tem que ter a responsabilidade de fazer bem feito, de fazer a partir das competências que a gente conversou na aula hoje. Tá bom? E por fim, a consultoria de procedimentos é uma consultoria que não impõe nada, não entrega diretamente um produto bem delimitado, e é uma consultoria que ela é pautada como a mentoria e como coaching, não tem um marco definido de início e de saída. Ela é uma relação, né? Ela não tem uma intervenção, ela não tem uma intervenção direta, ela não tem um trabalho de diagnóstico e implementação das ações. Ela, na realidade, na consultoria de procedimentos, que ela é pautada mais nas relações de mentoria e de coaching, ela é uma relação que o consultor vai construir com o cliente para facilitar uma mudança orientada. Então, não tem intervenção, você não vai ver mentores e consultores falando para o cliente, faça isso, faça aquilo. O que você vai ver é eles o tempo todo desafiando como nós podemos nos organizar para melhorar o resultado. Quais metodologias que a gente pode tentar adotar para ver se ajuda a organizar melhor o pensamento do cliente. Entende? Então é um trabalho de facilitação, é um trabalho de você criar uma relação cotidiana, de inspirar, animar, né, o seu cliente a buscar desenvolver resultados próprios, tá? A partir de metodologias próprias, métodos de planejamento, de gestão do tempo, né? De consultorias relacionadas à orientação sobre vendas, como vender, né? Então, a gente tem um cenário de influência. Então, a consultoria de procedimentos é um cenário de influência, de uma relação de influência. O cliente te contrata para você influenciá-lo, entende? Então, quem decide se vai mudar ou não é o cliente. Então, o consultor e o mentor ele não tem responsabilidade direta para isso, porque a responsabilidade pela ação é do cliente. Claro que em todas as outras é, mas aqui isso se mostra de uma forma muito, muito evidente. Então, na consultoria de procedimentos, a solução não vai partir do consultor. Os desafios, as provocações vão partir do consultor, mas a solução quem vai dar é o cliente. O consultor não vai em momento nenhum chegar e falar: olha, cliente, faça isso desse jeito. Não vai acontecer isso, tá? E essas duas subcategorias que a gente tem em relação à consultoria de procedimentos são do coach e mentor. Qual é a diferença de um para o outro? O coach ele vai usar técnicas da administração, do planejamento, da organização, para desenvolver a carreira, a vida pessoal, a forma de organizar o tempo, os recursos do cliente. Então aqui a gente está falando de duas pessoas e o consultor vai aplicar técnicas de facilitação de planejamento de organização, de metas que o cliente coloca para si mesmo, de objetivos que o cliente coloca para si mesmo, e o consultor vai buscar orientá-lo sobre quais são as etapas das ações e vai ajudá-lo a cumprir os seus cronogramas, vai acompanhar, vai verificar se o cliente está, de fato, tentando realizar as mudanças que ele está
se propondo a fazer, né? Então ele vai ter esse trabalho de guia, de uma orientação, de uma mudança orientada pelo próprio cliente. Então, por exemplo, eu, Felipe, quero emagrecer, eu posso contratar um coach que vai me ajudar a organizar esse processo de emagrecimento. Claro que quem tem que querer emagrecer sou eu. Claro que quem tem que optar por adotar as táticas que o coach vai fornecer sou eu. Mas ele vai me ajudar a organizar esse processo. Já a mentoria não. A mentoria é uma relação de orientação, porque o mentor, via de regra, é alguém que já alcançou um sucesso. É alguém que já alcançou o resultado que eu estou desejando. Então, como um exemplo prático de mentoria bem tangível, uma orientação de mestrado e do doutorado, eu tenho um professor que é doutor, então ele já chegou onde eu quero chegar. Ele já tem o resultado que eu quero alcançar. Então, ele vai me orientar e ele vai me dar referência do que eu preciso fazer e de como eu devo fazer a partir da experiência dele. Então, ele meio que vai contar para mim como ele chegou lá. E no processo de mentoria, eu vou ter a referência de alguém que já chegou lá. Então, aqui não é uma pessoa que vai me controlar em termos de prazos, em termos de metodologias, não é essa a relação. A mentoria ela é diferente. A mentoria é uma relação de diálogo, de troca, é uma socialização de troca de conhecimento tácito. É no convívio com o meu orientador, é no convívio com o meu mentor, que eu vou aprender os trejeitos, ou como ele fez, os hábitos dele, a prática dele. Então, pelo processo de socialização, de isomorfismo, de eu copiar, de eu entender como ele faz, eu vou absorvendo algumas características dele para mim. Então, eu vou fazer como ele fez. Eu vou tentar ser um pouco mais como ele foi. Entendeu? E assim, nesse processo, eu vou crescendo de uma forma orgânica com o mentor. Então, o mentor é alguém que vai ser, quando você olha, você fala, essa pessoa é a minha referência. Esse cara, ele é bom, eu quero ser como esse cara. Então, isso é uma mentoria. E aí, o mentor, né, no mercado, são grandes executivos, são grandes profissionais consolidados da área, são pessoas famosas, né? Eles se propõem a mentorar, né, pessoas de sucesso, se propõem a mentorar futuros profissionais que buscam o mesmo nível de sucesso que eles alcançaram. Né? Então, é um tipo diferente de relação. Então, a consultoria de procedimentos, você não sabe que hora que é o começo e que hora que é o fim. É uma mera questão de que o cliente ele vai te contratando até o momento que ele sente que ele está satisfeito, que ali não tem mais nada para se ganhar ou se ter de benefício em relação àquele serviço prestado. Okay? Então, é um tipo diferente de consultoria. Então, a gente tem os 3 tipos aqui analisados: o de pacote, né? O de médico-paciente e a consultoria de procedimentos. Bom, havendo dúvidas, né? Então, agora era isso que eu tinha para hoje. Então, eu vou encerrar a gravação e abrir para os diálogos e debates e eventuais dúvidas que surjam a respeito do conteúdo da aula de hoje, sobre a figura do consultor e sobre os tipos de consultoria e classificações a respeito da consultoria. Ok? Então, encerrando aqui a gravação, agradeço e vamos iniciar os debates.